Olá, eu sou Paula Campidelli, sócia da Campidelli Nazarete. Eu também estou na TV Relacionamento. Até! Bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Nossisans Talks. Conversas que transformam. Aqui neste programa você sempre vai encontrar um conteúdo para ajudar a sua vida pessoal e profissional especialmente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Sandra Duarte, a quem eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Moci. Agradeço pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Muito bem-vinda. E a Sandra, gente, ela vai trazer um tema que é bem interessante, como todos que a gente traz aqui, mas alguns são daqueles que provocam. E quando ela fala de nutrir a vida com propósito, saúde integral, finanças conscientes e reconexão com a essência, o que você acha disso? É um tema maravilhoso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero saber, e você também, eu aposto, quem é a Sandra? Eu a conheço há um bom tempo, mas é melhor ela falar de si do que eu. Sandra, conte pra gente quem é você, o que você faz, um pouco da tua experiência. Eu sou terapeuta das práticas integrativas, sou mentora. Fiquei nervosa. Relaxa, respira, solta. Eu atuo como. Estamos em casa, Sandra. Tranquilo, natural. É, né? Eu sou mentora, trabalho com terapias holísticas, na área de práticas integrativas e mix. Sou consultora empresarial e atualmente também estou me formando em nutrição. Então, eu estou indo para a área de saúde como meio de propósito que eu encontrei ao longo de uma jornada que eu tive de experiências ao longo da minha carreira. Eu iniciei em carreira como contadora, essa é a minha formação original. Atuei no corporativo, no ambiente corporativo, em grandes empresas, grandes grupos empresariais, por quase 25 anos. E durante um bom tempo eu tive uma jornada muito interessante de aprendizados, uma jornada de trabalhos bem importantes em vários segmentos econômicos, na área de serviços, na área de indústria, na área de comunicação. E agora, e depois de um tempo, eu decidi fazer uma transição de carreira pela dor, porque em algum momento isso pesou, e eu fiz uma transição de carreira, pensando em reavaliar o meu propósito de vida, porque em algum determinado momento, mesmo tendo uma projeção de sucesso, uma carreira bem sólida, eu comecei a sentir no corpo e poderia dizer na alma as dores de quem trabalha por muitas horas, de quem se dedica muito tempo para atividades empresariais e por meio de uma revisão, acho que da minha conduta de vida, do meu meio familiar, do desequilíbrio que eu comecei a ter na minha vida pessoal, entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, eu quis fazer uma mudança. E foi essa mudança que me trouxe para esse lugar aqui. Que interessante. Sandra, é bem interessante, você falou aí da
terapia que você faz agora, integrativa e Pix. Depois eu quero que você explique um pouco o que é o Pix, que eu não conheço muito dessa área. E você sai de uma área que é totalmente racional, quando eu falo mundo contábil, está ali trabalhando com números, finanças, o tempo inteiro. Aí você faz essa virada para uma coisa muito mais voltada para humanas. Como que foi essa virada de chave para você? Bem, essa virada de chave, ela começou bem antes de fazer uma transição. Eu, atuando com equipes multidisciplinares, com um olhar mais voltado para a gestão de pessoas, eu já comecei a ter esse olhar humano e ter um tratamento, dar um tratamento, né, para o ambiente de trabalho, eu estava inserida por uma visão mais humana, mais social. E talvez isso tenha, de alguma forma, sido ponto de partida para eu identificar alguns desequilíbrios mesmo nas relações profissionais, em um ambiente muito competitivo, em um ambiente em que a gente não consegue lidar de forma humana com a equipe, com as pessoas, com os pares. E isso me trouxe vários questionamentos. Então, essa bagagem que eu tive no corporativo, como gestora de alta performance, ela trouxe também esse olhar mais, de um desejo mais humanizado nas relações. Que bacana. Então, eu acho que o caminho foi meio que natural. Estava direcionado. Estava direcionado. Que legal, que legal. E o que é o Pix? Pix, que não é colocar o dinheiro na conta do outro. Não, ainda não. Ainda não, mas vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Práticas integrativas e complementares na área da saúde são práticas hoje aceitas pelo SUS e pela ANS, em que várias terapias são aplicadas e, na verdade, as áreas de saber são várias. Pode ser uma terapia voltada para um tratamento médico, ou uma terapia voltada para uma terapêutica mais complementar, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que a gente conhece a acupuntura, a auriculoterapia, o shiatsu. Temos a aromaterapia, que vem de uma prática mais europeia, talvez, francesa, que é o berço da aromaterapia, e algumas outras práticas, como... Isso é bem completo. É bem completo. Que bacana. Então você olha o ser humano como um todo. Porque a gente não é só uma parte, né, Sandra? E aí, até trazendo já para o tema, você falou nutrir a vida com propósito. Então seria a integração de todas essas áreas da vida. Conta pra gente como que a nossa audiência que está nos assistindo, o que é esse propósito? Como que ela pode buscar esse equilíbrio? Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Perfeito. Como é que eu cheguei É um ótimo pontapé para falar que a sua experiência vai inspirar muita gente. Sim. Como eu te disse, quando eu comecei a repensar a minha carreira, eu saí, fiz um sabático e eu sempre tive muita curiosidade também, sempre fui uma adepta a algumas práticas, como as práticas meditativas, como as práticas espirituais, no sentido de questionamento, né? O porquê? Porque ajuda o autoconhecimento. Exatamente. Buscando o autoconhecimento. Quem sou? Né? Por que estou? O que preciso para chegar onde eu quero? Então essa sempre foi uma busca. E esse despertar veio muito nesse processo de transição e também de um questionamento em que a gente se dedica por muitos anos a determinadas áreas ou a determinadas atividades, em que a gente não tem tempo para parar e se perguntar por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A gente não para. Então foi aí que eu comecei a repensar propósito. Né? E o propósito, para mim, ele está ligado a
bom, a tão sonhada qualidade de vida, mas também o prazer de encontrar atividades ou tarefas em que a gente tenha uma satisfação e um complemento, eu diria assim, em atingir outras pessoas. Então é a satisfação pessoal, mas é também o olhar para o outro. Como é que eu atinjo esse outro? E o que eu percebi é que eu tenho uma habilidade para cuidar. Olha isso, então, que descoberta interessante. E nesse meio tempo, eu comecei a estudar, na verdade, de forma mais autodidata, sobre a medicina tradicional chinesa. Eu fui adepta do tratamento da medicina tradicional chinesa, porque nessa transição que eu fiz, eu tive um burnout, que culminou em ansiedade, não cheguei a ter uma depressão, mas eu, sem nenhum medicamento, eu fui atrás das terapias e consegui chegar nesse equilíbrio. Olha, se todos tivessem essa intuição de ir atrás, no momento em que sente que algo não está legal, a gente não teria tanto problema de saúde mental no ambiente de trabalho. Exatamente. E nesse processo, por tanta curiosidade, eu acabei me interessando, fui atrás de uma formação, fui aceita na universidade, na verdade a SENAC, eles me aceitaram no curso de pós-graduação nas práticas integrativas. E nesse processo eu também já tinha uma formação em mentoria e eu comecei a aplicar os meus conhecimentos, as minhas áreas de saber, então a área de finanças, um pouco da área da terapêutica, né? Então da abordagem e do olhar terapêutico para você potencializou a mentoria. Eu potencializei e comecei a trabalhar não só o meu propósito, mas a acessar o desejo de outras pessoas que também querem passar por esse processo de descoberta, qual é a minha essência, a que vim, por que estou aqui hoje e onde é que eu quero chegar. Então, eu agreguei várias áreas para poder acessar esse processo. E nessa caminhada, o que aconteceu? Eu me descobri fazendo as práticas integrativas e eu tive uma matéria que se chama Dietoterapia Chinesa, que também faz parte das práticas, e eu comecei a relacionar a necessidade física do corpo, de nutrição, a necessidade mental do corpo, de como é que eu me nutro, como é que eu nutro a minha mente, por que alguns desequilíbrios acontecem e como é que a gente consegue atingir um equilíbrio ou buscar saúde, ou buscar, na verdade, ajuda, auxílio, né, por meio de terapias, ou por meio de uma clínica médica, ou por meio de uma área da nutrição. Eu me interessei muito pela área da nutrição. Que bacana! Essa nutrição, quando você fala essa palavra, nutrição, ela é tão ampla. Ela nutre a gente em vários sentidos, não é só do alimento físico, é o alimento da alma também. É o alimento do equilíbrio. E a gente pode até falar da busca da prosperidade. Como que seria esse propósito para a pessoa entender exatamente o que é prosperidade? O que faz? Será que é um pecado ganhar dinheiro? Será que aquela frase que dizem tanto, dinheiro não traz felicidade, será que isso é verdade, Sandra? Não é verdade, dinheiro traz felicidade. E muita. O ponto aí é que nutrir, na verdade, a gente se alimenta de várias coisas, né? A gente se alimenta daquilo que a gente se alimenta, a gente se nutre, a gente alimenta a nossa visão por aquilo que a gente vê. Então, as escolhas que eu faço assistindo a TV, as escolhas que eu faço olhando ou indo ao supermercado, fazendo escolhas do que
está na prateleira, se eu vou me nutrir de algo mais saudável ou não. E a gente também faz escolhas de direcionamento do que eu quero ser e de como eu quero prosperar. A palavra nutrição ela é tão ampla, tão rica, que como ser humano a gente se nutre de várias maneiras. E conversando um pouco antes com você, você trouxe umas informações muito interessantes de como que a pessoa pode pensar na prosperidade de uma forma mais ampla, de esquecer daquela sabedoria popular que dinheiro não traz felicidade. Isso não é verdade, gente. Então conta pra gente aí, o que os nossos olhos nutrem? O que quando eu estou buscando o meu caminho da prosperidade, qual é o pecado que eu cometo, que eu não estou conseguindo dar esse passo adiante? Sim, nós temos a possibilidade de fazer escolhas. Então, como eu te disse, quando a gente tem uma visão de propósito, de onde nós queremos chegar, eu escolho um trabalho, eu, por meio desse trabalho, sou remunerada, eu ganho dinheiro, e aí eu faço escolhas de como é que eu invisto esse dinheiro. Eu posso simplesmente usá-lo por uma necessidade, ou eu posso utilizá-lo para investir, para buscar uma qualidade de vida melhor, tendo a possibilidade de aquisições, enfim. E aí, quando a gente tem essas escolhas, muitas vezes a gente se perde porque a gente não tem uma orientação financeira ou uma educação financeira, às vezes, adequada, ou mesmo uma relação com o dinheiro em que a gente não consegue direcionar ou alinhar o propósito ou um desejo de algo maior aos recursos que eu tenho. Com certeza. É um risco da pessoa se boicotar a respeito disso. Ela ganha bem, ela teria tudo para organizar as finanças da melhor maneira. O que leva uma pessoa a se boicotar nesse sentido? O fato da pessoa ganhar bem muitas vezes pode deixar, né, numa situação em que ela pode comprar o que ela quer. Então ela pode ter acesso a vários produtos, a vários serviços, aos desejos de viagens e tudo mais. E aí o planejamento financeiro ele fica de lado. Por um outro lado, muitas vezes a pessoa ela ganha muito bem e ela tem um direcionamento de gerar uma economia e muitas vezes ela não tem tempo suficiente para poder usufruir desses recursos e aí ela acaba focando somente no trabalho e não usufrui desses recursos. Não faz boas escolhas. Ou não faz boas escolhas ou ela não tem um tempo suficiente para se dedicar a um bom planejamento financeiro. Né? E o planejamento financeiro muitas vezes ele vem de propósitos, de metas. Então, qual é a minha meta para daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, enfim, ou para minha aposentadoria? Sim, muitas vezes você não para, a gente está tão ali correndo atrás né, do trabalho, de resolver as coisas do dia a dia, que a gente não para definir um plano financeiro, um plano de vida aliado ao plano financeiro. E uma outra questão é que a gente ouve assim, desde pequena, que dinheiro não traz felicidade, ou às vezes eu não sou merecedora de ganhar muito. E essa relação com o dinheiro, a gente acaba se distanciando dela e não tendo bom uso, não fazendo um bom uso do dinheiro. Então, quando a gente tem a gente é amigo do dinheiro, a gente faz um bom planejamento financeiro, a gente tem um plano de vida alinhado com as nossas metas financeiras, a
gente acaba tendo um direcionamento para uma vida mais próspera. O dinheiro rende, na verdade, quando a pessoa faz esse planejamento, e se você que está nos assistindo não tem essa habilidade, contrate alguém que possa fazer por você. Não tem nada errado, é uma bênção quando a gente aprende a fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós, porque você vai descobrir que ele é um meio para nos trazer muita felicidade. Sandra, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, que está muito boa, que tinha muito tema ainda para ajudar as pessoas. Eu quero que você deixe uma mensagem para a nossa audiência e deixe seus contatos, como que as pessoas te conectam, as redes sociais, por aí. Sim. Bom, a minha mensagem é que quando a gente é movido por propósito, a gente consegue se direcionar para chegar em objetivos ou atingir objetivos. E esses objetivos, eles podem estar alinhados com viver bem, com viver com qualidade e com gerar riqueza. Gerar riqueza. Prosperidade. Não é pecado, gente. Não, isso é uma bênção. É uma bênção. Muito bem. Como é que as pessoas te encontram? Bom, elas me encontram no Instagram, San_Duarte, e por e-mail. Sim. A gente vai passar no e-mail. Sim, o e-mail ele coloca. Final. Se você está no LinkedIn E também. também estou no LinkedIn e a gente vai deixar no final do LinkedIn. Perfeito. Sandra, muito obrigada por aceitar o meu convite. Estou honrada de ter você aqui. Eu que agradeço, Nancy. Muito obrigada. Falei com Sandra Duarte, sou Lucilene Santos no programa Noci Santos Talks. Convidem seus amigos para nos assistirem e fique aqui, acompanhe-nos. Aqui são conversas que transformam. Um forte abraço e até a próxima.